Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o professor Henrique Romero. Hoje eu vou falar com vocês a última aula nossa de gases, tá? Vai ser uma aulinha um pouco mais extensa porque a gente vai abordar dois assuntos aí, no caso misturas gasosas e pressão parcial, tá bom? Mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Então bora lá. Quando a gente fala de mistura gasosa, é muito importante que a gente tenha em mente que os gases que a gente estuda, os gases que nós encontramos, estão sempre numa mistura. É muito raro a gente encontrar os gases, aí no caso, isolados, né? Então, é sempre bom a gente entender esse estudo de misturas gasosas. Lembrando que sempre a mistura entre dois ou mais gases constitui um sistema homogêneo, fechou? Então, vamos supor aqui, genericamente falando, um gás 1 e o gás 2. Perceba que o gás 1 tem a sua pressão, o seu volume, a sua temperatura e o seu número de mol, assim como o gás 2, tá? Que não necessariamente vão ser iguais esses valores, beleza? E aí, quando nós juntamos ambos em um mesmo recipiente, a pressão muda, o volume muda, a temperatura muda, e agora o número de mols total nada mais é do que o número de mols que eu tinha de gás 1 mais o número de mols que eu tinha de gás 2, ou seja, um somatório dos números de mols. Perceba que se nós tivéssemos mais um gás, o gás 3, teríamos ali número de mols total, é número de mols do gás 1, do gás 2, do gás 3 e por aí vai, tudo bem? Então, a gente tem que agora fazer algumas considerações, como por exemplo em relação à equação de estado. Se você não lembra, eu te aconselho a ver os dois vídeos anteriores aí, tá? Então, temos aí o PV e agora somatório do número de mols RT, tudo bem? E aí nós temos aí que o somatório do número de mols nada mais é que para esse caso que nós estamos trabalhando, né, dois gases, número de mols do gás 1 mais o número de mols do gás 2. Beleza. Podemos falar também em relação à equação geral. Olha lá, se nós isolarmos o número de mols, nós ficamos com PV-RT. Lembra disso? Utilizando aquelas nossas artimanhas lá do PV-NRT, isolando o número de mols, a gente consegue chegar nisso. Então perceba comigo que isso tudo aqui, para nós, representa o número de mols. Então posso dizer que tudo isso daqui é o nosso número de mols total. E o nosso número de mols total nada mais é do que o número de mols do gás 1. Então tá aqui, isolando o número de mols do gás 1. Mais o número de mols do gás 2. Tá aqui, isolando pra gente. Perceba que isso daqui, P1, V1, RT1, representa o número de mols do gás 1. Isso daqui representa o número de mols do gás 2. E isso daqui representa o número de mols total, nosso somatório. E aí a gente consegue aí brincar um pouquinho cortando esses R's, né? Então a gente chega nessa formulinha, que pressão vezes o volume dividido pela temperatura final, nada mais é do que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura do gás 1, mais a pressão vezes o volume dividido pela temperatura do gás 2. Se tivesse mais um gás, mais do gás 3 e por aí vai, tudo bem? Uma coisa que é importante a gente entender: o volume da mistura não corresponde à soma dos volumes misturados. Como assim, Ricão? Não necessariamente esse volume final vai ser o volume 1 mais o volume 2, porque às vezes o cara pega esses dois gases e coloca num novo recipiente. Agora, se nós temos dois recipientes e nós interligamos esses dois recipientes, conectamos esses dois recipientes, aí sim o volume final vai ser a soma desses dois volumes. Mas se eu pego o gás 1 que estava no recipiente, pego o gás 2 que estava em outro recipiente e coloco os dois em outro recipiente junto, agora o nosso volume final vai ser esse recipiente e não a soma desses dois recipientes. Fique esperto com isso. Nosso volume final só vai ser a soma desses volumes se nós estivermos interligando, conectando os dois recipientes desses gases. Tudo bem? Fique esperto quanto a isso, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, lembrando que essa aula é um pouco mais, não vou aprofundar tanto para que a gente não fique aí também um vídeo super extenso e também que você não fique focando em coisas que não vão ser tão necessárias, tá? Vamos exemplificar. Considere aí, nós temos esse sistema. Então, nós temos aqui, no caso, no recipiente A, né? 3 litros e 3 atms e nós temos o hélio. Aqui no B, nós temos 2 litros, 4 atms e nós temos CO2. No recipiente C, nós temos 5 litros e nós temos vácuo, ou seja, não temos nada ali dentro. E ele fala assim para a gente: mantendo-se a temperatura constante. Ele quer saber qual vai ser a pressão final se nós abrirmos simultaneamente a válvula 1 e a válvula 2. Tudo bem? Galera, só para a gente já deixar bem explicado isso, todos os exercícios que a gente tiver essa conexão entre os volumes,
a gente desconsidera essa conexão, o volume dessa conexão, tá? A gente acaba desconsiderando, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, utilizando a formulinha que você acabou de falar, Icon, a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final vai ser nada menos do que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura do gás A mais do gás B e por aí vai. Lembrando que a gente só consegue utilizar essa forma porque, vamos lá, isso aqui representa número de mols total é igual número de mols de A mais número de mols de B, tudo bem? É por isso que a gente consegue chegar nessa formulinha, tá? Então, vamos só, perceba que a temperatura era constante, né? Ele falou isso pra gente, então a gente só vai simplesmente agora substituir os valores. Esse é um caso onde o volume final vai ser simplesmente para nós aqui a soma dos volumes, tá? Como ele abriu as mangueirinhas aqui e não pegou e colocou esses caras em outro recipiente, por exemplo, ele não fez isso, né? Como ele simplesmente abriu as mangueirinhas, a gente pode falar então que o volume final é a soma de todos os volumes. Então perceba, 3 com 5 e 2, nós temos um volume final aqui de 10 litros, tudo bem? Então agora vamos lá. A gente pode falar então que a pressão final, que é o que a gente quer achar, vezes 10 é igual. Henricão, cadê a temperatura? Eu cortei, lembra? Porque a gente manteve a temperatura constante. Então aqui representa para nós o volume final. 3 aqui para nós representa a pressão de A vezes o volume de A, que está aqui para a gente, né? Mas aqui nós temos o volume, no caso, de B, e aqui a pressão de B. Tudo bem? Henricão, por que você não colocou para a gente aqui também a pressão e o volume de C? Eu até posso colocar para você entender. O volume de C era 5, mas como a gente está trabalhando com vácuo, isso aqui mais, né? Como a gente está trabalhando com vácuo, a pressão é zero. Portanto, tudo isso aqui vai dar zero, tá? Por isso que a gente nem colocou, no caso aí para vocês, na formulinha, beleza? Então, resolvendo isso daqui, a gente acha que a pressão final, a pressão total dessa mistura é de 1,7 atm. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo? Utilizando esse mesmo aparato, esse mesmo esquema, né? Ele também vai manter a temperatura constante, só que agora olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar, ele quer saber a pressão final da mistura, quando ele pegar o gás B e jogar dentro do recipiente C e também o gás A e jogar dentro do recipiente C. Ou seja, agora a gente não vai abrir a válvula e o volume vai ser todo esse nosso aparato, né? O A, o C e o B. Não, ele vai pegar o B, vai pegar o A e vai jogar todos esses gases dentro de C e vai manter fechado ali dentro, tá? Então bora lá. De novo, essa formulinha, vou até ser chato, vou escrever mais uma vez para que você consiga entender isso, né? Número de mols total é igual ao número de mols de A mais número de mols de B. E se a gente isolar o número de mols no PV-NRT, a gente chegava nisso, eu já deduzi a fórmula para você nesse mesmo vídeo aqui um pouquinho anterior, beleza? Então, vamos lá, temperatura constante de novo, cortei as temperaturas, e agora o volume da mistura, perceba comigo, é só do recipiente C, 5 litros, né? Esse é um caso, por exemplo, então que a gente não vai somar todos os recipientes, porque a gente pegou o gás A, pegou o gás B e jogamos lá dentro do recipiente C, né? E não pegamos e abrimos a válvula e o volume era tudo igual a gente fez no item A, beleza? Então, vamos lá, vamos resolver. A gente sabe o volume final e a gente sabe também quais eram, aqui no caso, a pressão e o volume do a pressão e o volume do B, tudo bem? Então, resolvendo essa continha, a gente chega aqui facilmente que a pressão dessa mistura é de 3,4 atm. Tudo bem? Aqui a gente está encerrando essa parte de misturas gasosas. Você percebeu? Não é muito difícil, tá? Mas costuma cair bastante. Agora, a parte de pressão parcial, eu quero muita atenção de você. Antes da gente falar de pressão parcial, e você vai entender depois o porquê, eu tenho que falar com você sobre fração molar. Fração molar nada mais é do que a relação que a gente tem entre o número de mol de uma substância pela a substância total, pelo número total de mols daquela matéria que a gente tem, daquela mistura. Como assim, Ricão? Olha aqui, a fração molar de A, então a gente representa dessa formulinha aqui, a fração molar de A nada mais é do que o número de mols de A dividido pelo número de mols total.
Tudo bem? Então, se a gente tiver, por exemplo, um gás B, eu quero saber a fração molar dele, eu vou pegar o quê? O número de mols de B e vou dividir pelo número de mols total. Então, o que a gente tem que tirar de características dessa fração molar? Primeiro de tudo, vai ser um número puro. Por quê, Henrique? A gente tem mol aqui, dividindo por mol também embaixo, né? Então, a gente vai ter um número puro. E a gente pode falar que a soma sempre, né? A soma das frações molares sempre vai ser igual a 1, tudo bem? E a gente pode expressar ela também em porcentagem, né? Tanto molar quanto em porcentagem de volume. Mas a gente não vai focar tanto nisso aqui hoje, beleza? Então, vamos fazer um exemplo agora de pressão parcial. E você vai entender o porquê que eu quis te mostrar a fração molar antes. Bora lá? Ele fala assim que pressão parcial para a gente, que é esse pezinho pequenininho, corresponde à pressão que cada gás exerce na mistura. Ou seja, imagine uma mistura gasosa onde nós temos, por exemplo, dois gases. A pressão total significa a pressão que o gás A exerce e que o gás B também exerce. Quando eu falo de pressão parcial, eu quero saber a pressão que só o gás A, por exemplo, está exercendo nessa mistura. Tá? Você vai entender um pouquinho comigo. Ó. O Lady Dalton falava assim pra gente, que a soma das pressões parciais dos componentes da mistura corresponde à pressão da mesma. Ou seja, isso que eu acabei de falar para você, a pressão total dentro de um recipiente é a soma das pressões de cada gás lá dentro. Então tem um gás A, tem um gás B, tem um gás C. Se a gente somar todas as pressões que esses gases estão exercendo, a gente vai ter a nossa pressão total. Então essa já é uma formulinha que você tem que ter em mente, beleza? Vamos lá. Eu tenho então, por exemplo, um gás A e um gás B. Tá aí as variáveis do gás A e do gás B. E a gente vai então colocar numa mistura, onde a pressão vai ser diferente, o volume vai ser diferente, a temperatura é diferente. E lembra, a mistura, o número de mols agora, nada mais é do que o número de mols de A mais de B, porque a gente já viu isso hoje mesmo, nesse mesmo vídeo, ali em misturas gasosas. Tá bom, vamos lá, Henricão. Como vai ficar a equação geral? Perceba comigo que a equação geral, galerinha, nada mais vai ser do que agora utilizando a pressão parcial desses caras. A gente pode utilizar essa formulinha de equação geral. Da mesma forma, a gente pode utilizar a equação de estado, onde aqui eu tenho a pressão parcial de A em função do número de mols de A. Eu tenho a pressão parcial de B em função do número de mols de B. Tudo bem? Lembrando que a gente pode fazer saindo dessa equação de estado, vindo para essa equação geral, quando nós temos, por exemplo, o R constante, certo? Então vamos lá. Vamos ver agora como que vai ficar essa nossa formulinha. Eu vou deduzir a fórmula para você. Tudo bem, eu sei que é chato, mas acredito que vai te exemplificar, vai ficar um pouco mais fácil para que você entenda de onde a gente está usando aquela fórmula que eu já vou te mostrar. Perceba então, aqui eu estou utilizando as nossas pressões total e o número de mols total. E aqui a pressão parcial com o número de mols parcial. Galerinha, se nós dividirmos uma pela outra, perceba que o volume é o mesmo, o R é o mesmo e a temperatura também é a mesma. Então a gente chega nessa relação, que pressão total dividido pela pressão parcial é igual ao número de mols total dividido pelo número de mols de A. Se nós isolarmos a pressão parcial, perceba comigo, pressão parcial é pressão total vezes o número de mols de A dividido pelo número de mols total. E se você lembrar, isso daqui para a gente representa o quê? A fração molar, tudo bem? Esse exemplo que eu estou fazendo com vocês, galera, é para o gás A. E se fosse para o gás B, seria a mesma coisa. Pressão do gás B é igual pressão total vezes a fração molar de B. E aí lembrando que fração molar nada mais é para a gente do que o número de mols de A dividido pelo número de mols total. Aqui, o número de mols de B dividido pelo número de mols total. Tá? E é muito importante essas relações, galera. É muito importante, além de tudo, a gente lembrar que número de mols é massa pela massa molar, tá? É muito importante. E com isso eu selecionei esse exercício para a gente resolver, tá? Eu vou fazer com vocês e vamos ver como que a gente vai resolver esse exercício. Bora lá. Ele fala que a mistura gasosa entre o ciclo propano, galera, o ciclo propano, aqui, eu vou chamar ele de A. Você vai entender comigo por quê. E o oxigênio eu vou chamar ele de B. Só para ficar mais fácil na hora de escrever, beleza? E ele fala, então, que a pressão do ciclo propano parcial é de 160 milímetros de mercúrio e que do oxigênio é 525 milímetros de mercúrio, beleza? E ele quer saber
a relação entre as suas massas, ou seja, ele quer chegar nisso daqui, na massa de A dividido pela massa de B. Então vamos lá, vamos resolver. Ó, Ricão, pela pressão, eu sei que a pressão parcial do A, do ciclo propano, é igual à pressão total vezes a fração molar dele. E se eu dividir tudo isso daqui pela pressão parcial do oxigênio, que eu chamei de B, vai ficar assim. Tudo bem? E aqui, galera, então, perceba comigo que a gente consegue... Cadê? Aqui a gente consegue cortar as pressões totais, certo? Então, a gente chega nessa nova formulinha aqui, que pressão de A dividido pela pressão de B é igual à fração molar de A dividido pela fração molar de B. Tá, vamos continuar? A gente ainda consegue mudar isso daqui, né? Fração molar, a gente lembra que é número de mols pelo número de mols total. Então, perceba onde a gente vai chegar. Pressão de A dividido pela pressão de B é igual fração molar de A, massa de A, fração molar de, calma aí, bora, aqui, fração molar de A, fração molar de A, se você lembrar comigo, o que é? É o número de mols de A dividido pelo número de mols total. E de B, Henricão, número de mols de B dividido pelo número de mols total. Tá na cara aqui pra gente também, né, galera? Que o número de mols com o número de mols a gente vai cortar. Chegando, portanto, nessa formulinha de que... Deixa eu arrumar aqui, eu tinha apagado aqui, ó. Chegando na formulinha de que pressão de A dividido pela pressão de B nada mais é do que o número de mols de A dividido pelo número de mols de B. Vai ficar grande? Vai, mas você vai entender o porquê, beleza? Então vamos lá. Pressão de A por pressão de B. O que é número de mols, galera? Nada mais é, nada mais é pra gente do que a massa de A dividido pela massa molar de A. Tudo isso aqui dividido pelo número de mols de B. O que é pra gente o número de mols de B? Massa de B dividido pela massa molar de B. Se a gente resolver essa continha, a gente vai chegar assim, ó. Pressão de A dividido pela pressão de B é igual a massa de A dividido pela massa de B vezes a massa molar de B dividido pela massa molar de A. Por que eu fiz isso com vocês? Porque perceba comigo, eu cheguei aonde eu queria isolar. Eu cheguei em massa de A dividido pela massa de B. Agora é só a gente substituir os valores. Pressão de A, a gente falou ali pra gente, é 160. Dividido por 525. Tudo isso aqui é igual a massa de A pela massa de B, vezes massa molar de B. Massa molar de B, B é o oxigênio, 32. Dividido pela massa molar de A. Massa molar de A, para nós, é o ciclo propano, 42. Galera, é só a gente multiplicar em cruz aqui e a gente vai achar aqui, portanto, uma resposta de 2/5. Quando a gente simplificar isso aqui, a gente vai achar uma resposta de 2/5, o que marca aí tranquilamente a alternativa C. Tudo bem? Esse era um exemplo que eu queria fazer com vocês, super complicado. Todos os exercícios vão ser assim, Henrique? Não. Vai ter exercício que vai pedir só a fração molar, vai ter exercício que vai pedir pra gente só essa formulinha de pressão parcial, mas eu quis fazer esse exercício específico porque nele a gente consegue mostrar várias relações que a gente pode tirar. Tem uma forma de resolver esse exercício super mais fácil, onde você simplesmente pega e já chega nesse passo direto. Só que para chegar nesse passo, eu te mostrei, eu te deduzi o porquê que a gente pode fazer ele mais rápido. De simplesmente pegar, colocar aqui a pressão parcial de um para o outro e multiplicar em cruzinha. Poderia ter feito isso? Poderia. Muita gente fez e veio falar para mim que fez dessa forma. Mas eu quero mostrar que você só consegue já chegar nisso daqui devido a todo esse passo. E eu gosto de te mostrar isso, para mostrar todas essas relações que a gente pode tirar simplesmente da pressão parcial. Tudo bem? Era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu sei que ficou um vídeo super extenso, peço desculpas até, mas acredito que você dá conta, beleza? Faz primeiro um pouquinho de misturas. Acabou? Tá manjando de misturas?
vem para a pressão parcial, tá? E aí depois a gente começa aí com as nossas leis ponderais e estequiometria. Fechou? Um grande beijo para vocês, bons estudos, né? E qualquer coisa, tamo aí. Tchau.